Samuel 4. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner morrera em Hebrom, esvaíram-se-lhe as forças, e todo Israel ficou perturbado. Tinha Isbosete, filho de Saul, 2 homens chefes de guerrilheiros, um deles se chamava Baaná, e o outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era contado de Benjamim, tendo os Beerotitas fugido para Gitaim, onde tem peregrinado até o dia de hoje. Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Este era da idade de 5 anos quando chegaram de Jezreel as novas a respeito de Saul e Jonatas, pelo que sua ama o tomou, e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu, e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baanã, no maior calor de dia, e entraram em casa de Isbosete, estando ele deitado a dormir a sesta. Entraram ali até o meio da casa, como que vindo apanhar trigo, e o feriram no ventre. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Porque entraram na sua casa, estando ele deitado na cama, no seu quarto de dormir, e o feriram e mataram, e cortando-lhe a cabeça, tomaram-na e andaram a noite toda pelo caminho da Arabá. Assim trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte, assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor, de Saul e da sua descendência. Mas Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, e Beerotita, disse-lhes: Vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Se aquele que me trouxe novas, dizendo eis que Saul é morto, cuidando que trazia boas novas, eu logo lancei mão dele, e o matei em Ziclag, sendo essa recompensa que lhe dei pelas novas, quanto mais quando homens cruéis mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, não requererei eu e seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminarei da terra. E Davi deu ordem aos seus mancebos, e eles os mataram e, cortando-lhes as mãos e os pés, os penduraram junto ao tanque em Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete, e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebrom. Segundo Samuel 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne. Além disso, outrora, quando Saul ainda reinava sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel, e também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. 30 anos tinha Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Depois partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, os quais disseram a Davi: Não entrarás aqui, os cegos e escoxos te repelirão, querendo dizer Davi: De maneira alguma entrará aqui. Todavia Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Ora, Davi disse naquele dia: Todo o que ferir os jebuseus, suba ao canal, e fira esses coxos e cegos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: Nem cego nem coxo entrara na casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e chamou a cidade de Davi, e foi levantando edifícios em redor, desde Milo para dentro. Davi ia se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram para Davi uma casa. Entendeu, pois, Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o reino dele por amar do seu povo Israel. Davi tomou ainda para si concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliadá e Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Ouvindo isto, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus vieram, e se estenderam pelo vale de Refaim. Pelo que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar Mosás nas mãos.
Respondeu o Senhor a Davi: sobe, pois eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim, e ali os derrotou, e disse: o Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Tornaram ainda os filisteus a subir, e se espalharam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, que respondeu: não subirás, mas rodeia-os por detrás, e virás sobre eles por defronte dos balsameiros. E há de ser que, ouvindo tu o ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, então te apressarás, porque é o Senhor que sai diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Fez, pois, Davi como o Senhor lhe havia ordenado, e feriu os filisteus desde Gébea, até chegar a Gezer. Segundo Samuel 6. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Depois levantou-se Davi, e partiu para Baal-Judá com todo o povo que tinha consigo, para trazerem dali para cima a arca de Deus, a qual é chamada pelo nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Foram, pois, levando da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, com a arca de Deus, e Aiô ia diante da arca. E Davi, e toda a casa de Israel, tocavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, e Uzá morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e passou-se a chamar aquele lugar, Pérez-Uzá, até o dia de hoje. Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fê-la entrar na casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, o gitita, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então informaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo, quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus, da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou um boi e um animal cevado. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e, vendo ao rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram, pois, a arca do Senhor, e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara, e Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Depois repartiu a todo o povo, a toda a multidão de Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Em seguida todo o povo se retirou, cada um para sua casa. Então Davi voltou para abençoar a sua casa, e Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi, e disse quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Disse, porém, Davi a Mical perante o Senhor, que teu escolheu a mim de preferência a teu pai e a toda a sua casa, estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, sim, foi perante o Senhor que dancei, e perante ele ainda hei de dançar também ainda mais do que isso me envelhecerei, e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas, de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul não teve filhos, até o dia de sua morte. Segundo Samuel